Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Kelly Morales e esse é o AlvoCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Alvorada. Como você sabe, o nosso objetivo aqui é que através desse bate-papo leve, descontraído, você possa crescer, amadurecer e, claro, conhecer um pouco da vida e das experiências do nosso convidado. Hoje temos uma convidada muito especial, como todos que já passaram por aqui. Essa eu confesso, eu tenho um carinho um pouquinho especial por ela. Eu vou contar essa história já já. E ela veio aqui para contar uma história muito linda que vai edificar a sua vida, porque edificou demais a minha. E quando ela me contou isso, eu falei, eu preciso de você na mesa do AlvoCast. E ela, com muito carinho, aceitou o nosso convite, né, Rod? Para estar aqui. Então, olha só, antes da gente apresentar, né, vamos aos recados importantes. Queria agradecer os nossos patrocinadores. Muito obrigada, Aruba, por tudo que vocês têm feito aqui por nós, pela ajuda financeira, pela ajuda física, ajuda espiritual. E, claro, Missão Alcance também, que está dando sempre todo o suporte para o AlvoCast. Muito obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês, o ministério de vocês e tudo que vocês tocarem, que Deus possa prosperar. Você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, o seu comentário. É muito importante que você participe dessa forma, assim o canal consegue crescer para a glória de Deus. Aqui na tela está aparecendo, você pode ouvir a gente pelo Spotify e conhecer a gente também lá no Instagram. No Instagram a gente sempre está colocando vídeos de devocionais que podem edificar a sua vida. E você que está aqui no YouTube com a gente, seja bem-vindo em nome de Jesus. Tá bom? Dei todos os recados? Acho que sim, né? Então vamos ao que interessa. Vamos lá. Ela nasceu em Caxias, filha de vereador, estudou em colégio de madres, tem 3 filhos, 3 netos. Quando abrir a câmera, vocês vão ver, não parece que ela é vó, não. Formada em psicanálise, cristã há 38 anos. Diante dessa caminhada com Deus, hoje ela traz testemunhos na sua trajetória. E hoje ela vai contar aqui na mesa do AlvoCast sobre essa história linda de vida que o Senhor tem trilhado junto com ela. Seja muito bem-vindo aqui na mesa do AlvoCast, Elizabeth Rodrigues. Olá, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Para mim é uma honra vir aqui poder dividir isso com vocês, dividir essa experiência tremenda que eu tive na vida, né? Que marcou a minha vida, né? Com certeza. Marcou profundamente para sempre, né? Poxa, né? A vida muda a partir dali, né? Então que foi história. tremendo. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui falando sobre isso com vocês. Que bom. Nossa, eu fiquei muito feliz quando a Beth aceitou o convite de estar aqui no AlvoCast, porque o testemunho dela é muito, muito edificante. Né? A vida dela em si. Deixa eu quebrar a quarta parede e contar. É o seguinte, a Elizabeth era minha psicanalista. Chegou no momento da minha vida muito propício. Só que eu me apeguei a Elizabeth. E a Elizabeth acabou se apegando a mim. A gente sabe que nesse mercado a gente não pode, né? A gente não quebra essa quarta parede. Você precisa de uma ética, de um distanciamento. Acabou o distanciamento, acabou a análise. Ela não pôde mais ser minha psicanalista, mas ficou aqui o carinho por ela. Eu falei assim, não é minha psicanalista, mas vai estar na minha vida para sempre, assim, né? Tem momentos em que eu liguei para ela, eu falei, ora por mim, Beth, e ela orou, e aí ela tem esse dom de falar, de orar, de acalmar, e eu tenho certeza que assim como eu fui edificada, vocês também vão ser. Beth, vamos falar sobre muito tema aqui, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como que Jesus chegou na sua vida, foi quando criança, como que foi? Não, aos 23 anos eu conheci Jesus através da minha sogra. Depois de eu ter me casado, aí a minha sogra já era uma mulher de Deus, ela tinha uma célula em casa, né? E aí eu comecei, ela me convidando para eu ir nessa célula, eu fui, depois dali ela me levou num culto de mulheres, aí numa tarde, né? E nesse culto, quando eu pisei na igreja e comecei a ouvir os louvores, nossa, foi assim algo que eu nunca tinha sentido na vida. É mesmo? Eu chorava, que eu não sabia o porquê. Eu estava sentindo algo assim tão especial que eu nunca tinha sentido, aquela sensação. E era a presença de Deus, né? Sim. Que faz isso conosco. E nesse momento ali eu falei, caramba, sabe aquela sensação de pertencimento? Esse é o meu lugar? Eu não sabia nada, não conhecia nada sobre o Evangelho, porque eu vim de uma raiz de catolicismo, né? Mas, assim, não era nem uma católica praticante, apesar de ter sido criada
num colégio de madre e tal, nunca me atraiu. Sim. Então, era aquela falsa católica, Aham. né? Que não era praticante. Já era o Espírito Santo te puxando, né? Assim, Exatamente. E aí eu tive esse encontro com Deus ali e comecei essa caminhada. E foi uma caminhada linda, assim, de muito descobrimento de quem é Deus, de quem eu era para Ele, porque até então parece que você não tem identidade, né? É engraçado, né? A sua identidade fica tão distorcida É, até que você enxergue quem você é para Deus, que aí de fato você entende muita coisa que você não entendia antes e sim, que estava tudo distorcido na tua sim. vida por essa referência, né? É, De um pai real, um pai que é imutável, é que tem verdade, um é amor verdade. incondicional. É, isso que você falou é muito interessante, né? Porque de repente alguém que está assistindo a gente também tem isso, uma identidade que fica vulnerável ao mundo até o momento que você conhece Jesus, que você passa a ser o que ele acredita a seu respeito, né? Sim, Enquanto a gente não tem essa identidade firmada em Cristo, a gente fica muito vulnerável, né? O que falarem que a gente se perde no mundo, as nossas fraquezas ficam mais fortes, né? Do que a nossa força em Deus. Isso é interessante. E você nunca saiu dos caminhos do Senhor desde esse dia. não, não. Olha, que bênção. Nunca E saí. Já tive momentos assim um pouco mais fria, né, de é, por trajetórias assim em igrejas que você tem que sair de uma, mudar para outra, acontecer algumas coisas assim, que hoje eu enxergo que foi assim, é Deus dando um upgrade na minha vida sim. espiritual e me tirava de um lugar e levava para outro, porque ali tinha um outro aprendizado e tal, Uhum, e foi indo dessa maneira, né? é. Mas isso às vezes deixa a gente meio balançada e você fica meio fria, sem saber o que fazer, Sim. esperando esse movimento de Deus. E você consegue, assim, ter um parâmetro? Quem era a Beth antes de conhecer Jesus, ter esse encontro, para a Beth de hoje? O que que mudou? Características da sua personalidade que não existem mais? Ah, sim. Eu vim de uma família muito iracunda. Uhum. Então, essa era a pior característica da minha família. É mesmo? É, as mulheres, assim, hoje as pessoas olham para mim, nossa, você parece tão mansa. O que eu, Jesus, né? o que eu não era, Aham. porque era muito comum ver esse descontrole emocional na minha casa, na minha família e tal. Então, Uhum. assim, foi uma coisa que o Espírito Santo trabalhou com muita força em mim, Sim. para me transformar hoje nessa pessoa com equilíbrio, Uhum. sabe, com uma inteligência emocional muito grande, que isso a gente vai até falar no testemunho Uhum. sobre essa inteligência emocional, o Sim. quanto ajudou. E como é importante hoje em dia, né? É, Eu acho que a gente nunca viveu numa sociedade tão desestabilizada emocionalmente. sim, Obviamente, a gente compartilha da mesma fé, sabe que esse desestabilizar é porque Jesus está voltando mesmo, então o circo vai apertando, né? E sim. também porque a gente sabe que demandas emocionais, né, neurológicas também estão crescendo muito, ansiedade, síndromes estão aparecendo, né? Então, as pressões do dia a dia, tudo isso desestabiliza. E se a gente não tem Jesus, eu estou vivendo uma fase da minha vida que cada detalhe eu falo assim, mas tem gente que Paulo fala, né, que tem irmãos espalhados pelo mundo que estão vivendo dores iguais às nossas ou então maiores. E aí eu fico sempre pensando, mas quem não tem Jesus, como é que vive, né? Sem esperança, Sem né? esperança, é. Como é que se apoia? Pessoas que estão passando pelo mesmo que eu estou passando, você que tem os seus problemas, como que a gente se apoia? Porque a gente se apoia em Cristo, né? E Sim, faz toda a diferença. Muito bom. A sua família é uma família hoje cristã? sim. Sim. Minha família é toda cristã hoje. E olha que interessante, o meu pai tinha um pezinho lá no espiritismo, sabe? É, Irmãs que tinham centro de macumba, que olha. moravam em Macaé, tinham centro de macumba, todas se converteram. Assim, foi igual Nossa. jogo de dominó. Que bênção. Todas se converteram. Essa que tinha centro de macumba, ela é líder de oração na igreja Meu dela. Deus, que Então, uma assim, Deus transformou mesmo. outra testemunha. Quer dizer, uma família com vários testemunhos, né? Vários, É, vários. que bênção. Você se sente privilegiada, assim, a gente ainda não vai chegar nessa pauta, que essa é a cereja do bolo para mim. Mas você se sente privilegiada de ter sido escolhida para viver uma trajetória, assim, de milagres? Sinto, sinto. Deus, ele realmente pinça algumas pessoas assim, e porque a palavra diz que ele não dá nada que a gente não possa suportar, né? É. Não vem nada sobre a nossa vida que a gente não possa suportar. Uhum. Então, ele sabia que eu iria aguentar esse tranco. É. Então, ele falou assim: vai ser você.
você está determinada para passar por isso aqui. Como, assim, eu tenho a minha vida como 2 desertos, né, que eu passei, que foram muito fortes. Um foi muito longo e o outro foi mais curto, mas foi assim, nem sei te dizer, de uma maneira assim tão intensa, Uhum. que foi assim uma coisa que realmente transformou de vez a minha vida. Sim. Divisor de águas. Eu pergunto isso porque tem pessoas que passam por determinadas situações porque vão ser alvo de milagres para a glória de Deus, mas se Uhum. questionam por que eu? E não conseguem entender, né, que foram, como você disse, pinçadas de forma muito especial pelo Espírito Santo para estar vivendo isso aqui na Terra. Mas questionam, reclamam, É. murmuram. Então, essa nunca foi a minha característica. Uhum. Antes de acontecer isso, foi nesse primeiro deserto que foi muito longo, a situação não mudava. Eu orava muito, a situação não Uhum. mudava. Mas eu estava mudando. Deus estava me transformando Olha que em meio máximo. àquela situação. E assim, por mais que não mudasse, eu nunca questionava a Deus por que eu ainda passo por isso. Uhum. Eu pedia a Deus para mudar, mas não mudava e eu só declarava assim. Eu passei anos da minha vida fazendo essa declaração. Uhum. Eu acordava falando assim: Senhor, eu confio em Ti, Que bênção. eu confio no Teu amor. E essa confiança foi marcando a minha vida. Então, assim, Deus me preparou Uhum. durante esse deserto enorme para eu passar pelo segundo deserto. Uau. Os músculos foram criados assim espiritualmente, sabe? A força, né, o Uhum. preparo físico É. também. É uma coisa interessante já dentro dessa história que você falou é isso. Às vezes o cenário não muda, mas eu acredito muito que antes de Deus mudar o cenário, ele muda o protagonista do cenário, né? Exatamente. Então, Deus vai moldando o nosso coração, vai moldando a nossa estrutura, e aí ele vê que a gente está pronto para ter um cenário diferente. O que Deus não muda na hora, Deus dá graça para administrar, né? Sim, Porque eu acredito que Deus pode mudar assim. Basta uma ordem dele, um piscar dele, um olhar dele dos céus pra gente, tudo muda. Mas às vezes ele demora, é o que você falou, um deserto mais longo, né? Esse demorar também tem um propósito. tem. Então, Deus vai moldando, vai trabalhando, vai tirando emoções que não devem estar ali no seu coração, colocando as emoções que devem. Deus não deu espírito de covardia, né? Mas Sim. deu espírito de coragem. Para enfrentar certas coisas da vida, a gente precisa dessa coragem. Se mudar o cenário assim, a coragem não é criada, É verdade. né? Fica muito cômodo pra E, gente. e isso foi moldando em mim uma mulher de muita fé Uhum. e de muita oração, que sempre foi um marco na minha vida, a oração. Sim, que faz toda a diferença. Vindo pra cá, eu mandei um áudio pra minha irmã da nossa igreja, daqui da Alvorada, e eu falei pra ela, olha, aconteceu isso, 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 e eu queria testemunhar pra você, porque você está orando por mim em relação a isso. Então, vida de oração é isso, né? Você orando, Deus faz, a igreja orando, Deus faz, irmãos que você conhece, Deus faz. Deus sempre faz alguma coisa pautado numa oração, né? Sim. O barato da oração é isso, nunca é em vão, não tem. Uma vez eu escutei essa frase, eu já falei aqui, não tem lixão de Parou oração, aqui. né? Parou, não tá se ouvindo? Não, agora não. Pode. Ah, tá voltando. Tá voltando. Acho que eu mesma. Foi, mexi mexeu aqui. aí? É. Voltou? Vê se voltou. Voltou. Ótimo. Então é isso. Bom, aí você acredita que esses desertos que a gente já vai entrar nessa pauta foi o que fortificou a sua fé? Sim. Definitivamente Forjou foi. esse caráter Forjou o de uma caráter. mulher firme, forte Uhum. e confiante em Deus. Agora sim, 2 desertos. Quais são esses desertos? Bom, um deserto foi durante o meu casamento, que foi assim um casamento bem longo. E eu me converti depois de casado e o meu esposo não. Ah, então já tinha Então, esse impasse dentro de sim, casa, né? sim. E assim, muitas coisas aconteciam por causa dessa divergência. Não assim, divergência da religião, que era o Uhum. problema. O problema era que ele não era transformado porque ele não se achegou a Cristo. E o casamento é uma linha de mão dupla, né? Sim. E eu vivi por muitos anos uma linha de mão única. Uhum. Então, assim, era como se ele tivesse uma vida independente. Não estava ligado a mim. Ele Sim. tinha uma vida muito independente. Uhum. E isso gera muito Isso sofrimento, muita desgasta, né? dor, muita coisa que aconteceu, É nessa adultério. cronologia. Primeiro veio esse deserto. Sim, Sim. E enquanto você estava vivendo esse deserto, né, que mexe, que abala emocionalmente, você conseguia ver Deus? em tudo.
Olha, que máximo. em tudo. Uhum, Em tudo eu enxergava a mão de Deus. uhum, A gente está sempre pedindo a Deus alguns milagres, né? uhum. A gente não se dá conta de que no dia a dia você tem pequenos milagres que é o que te movimenta. Esses pequenos milagres, assim, coisas pequenas que Deus faz, assim, olha, só para sinalizar, eu tô aqui contigo. Uhum. Era isso que acontecia comigo. Dentro do Então, casamento, você dentro do conseguia enxergar isso. casamento, ele fazia alguns movimentos só para falar assim: você não está sozinha. A situação não mudou, mas eu estou aqui contigo. Que é o que ele nos garante aqui em Isaías Que é o que nos 43, garante, é verdade. né? Você, nesse processo do casamento, dos desgastes emocionais, você perdoou, liberou perdão? Sim, totalmente. Se eu não perdoasse, eu não seria perdoada. Exatamente. E o que você pode dizer para as pessoas que estão assistindo, assim, da importância do perdão? É libertador, né? Uhum, É libertador. Hoje eu tenho uma relação com meu ex-marido assim muito boa, sabe? E o que ele precisa, eu posso ajudar com o uhum. coração livre, leve, sabe? É. Olho para ele com amor, com compaixão, como ser humano, né? Isso é ser cristão, né? É É. se parecer com É se Cristo, parecer né? com Que Cristo. esse é o nosso objetivo de vida. É. É cada dia mais a gente se parecer com ele. Então a gente tem uma relação muito boa com relação a isso. Se eu não tivesse perdoado, Hum. a gente não conseguiria ter essa relação. Ah, não, com certeza não. E nem eu comigo mesma, É. porque a amargura ela exala no Uhum. teu comportamento, na tua fala, nas tuas reações. Sim, Então, se você é uma pessoa que carrega essa raiz de amargura, você está completamente escrava. completamente. Isso não é para mim. É. A gente tem o desafio dia a dia de mostrar comportamentos que batem com a palavra de Deus, né? Sim, E a liberação do perdão é um é, comportamento que está ali nas escrituras. é. Ou faz, não tem escolha, né? Mas eu vou te falar que um dia eu tive num culto de mulheres, um encontro de mulheres, e ali eu ouvi uma palavra que me chamou a atenção, eu ainda casada, que me chamou muita atenção, que falava assim, que é nas bem-aventuranças. Bem-aventurados limpos de coração, esses verão a Deus. Uhum. Aquela palavra entrou como uma flecha no meu coração. Eu comecei a perceber que na minha fala demonstrava que o meu coração estava sujo. Uhum. E aí eu comecei a orar em cima disso. Eu acho que eu fiquei 1 ano orando. É mesmo. 1 ano, sabe, com essa oração: Senhor, limpa meu coração, Senhor, limpa meu coração. Para eu chegar a esse estágio que eu estou hoje, eu gastei tempo na presença de Deus, clamando para que o meu coração fosse limpo. Sim. Porque eu não queria carregar isso. Uhum. É uma sujeira que a gente É. não precisa carregar, né? Uma vez a gente recebeu a Leninha Maia aqui, e a gente falou sobre perdão também, e eu ouvi uma frase que eu nunca me esqueci. Não liberar perdão é tomar um veneno, você toma o veneno e espera que a outra pessoa morra. Sim, Então, assim, você está adoecendo, você está poluindo a sua alma e está impedindo o seu caráter de ver o caráter de Deus, né? Porque os exatamente. limpos de coração verão a Deus, então, assim, perdão E esse, suja, né? esse era o meu Falta de objetivo, né? perdão. É Um dia eu quero verdade. ver o meu pai, né? Exatamente. Nossa, que máximo. Então é isso. O perdão, ele é transformador mesmo. Só quem teve que liberar perdão sabe o que acontece pós liberação do perdão, É. né? E a gente não fica tão amargurado. Cadeias se quebram Cadê, realmente, né? cadeias se quebram. O que você extraiu desse primeiro deserto? Bom, é um aprendizado muito grande, assim, de como eu me comportar diante das adversidades, Uhum, né? Porque esse caráter que foi forjado em mim de uma mulher de fé, uma mulher confiante, eu comecei a exercitar isso durante o casamento. uhum, Então, isso transformou a minha vida. Então, eu acho que todas as nossas reações, elas mudam qualquer cenário. uhum. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Sim. E, assim, eu procurava sempre reagir de uma maneira positiva, apesar de ter uma negativa em oposição. Aham. Eu procurava reagir de uma maneira mais bela, mais positiva, para que tentando que o cenário também mudasse. Mas Sim. quem estava sendo mudado era eu, como eu falei Aham. antes. É verdade, é É, verdade.
É, é bonito ver assim que através de um deserto Deus moldou muita coisa, né? A Uhum, gente acha que deserto é para tem pessoas que acreditam que deserto é para sempre, porque às vezes eles duram muito tempo. Você falou que foi um deserto longo. uhum. Você em algum momento desse deserto acreditou, poxa, vai ser para sempre, então vou aceitar, Deus é isso mesmo ou não? Então, tinha uma sensação de que nunca ia acabar. Uhum. Só que não acabava porque eu não tomava uma decisão. Ah, um posicionamento então Sim, faltava, né? faltava um posicionamento. Uhum. Havia, assim, uma certa covardia, um certo medo, porque, assim, o novo assusta, né. É. Então, para você romper com uma relação, você rompe com a relação e com toda uma estrutura familiar. Uhum. Tudo é quebrado, É verdade. né, então isso assusta muito. Eu sempre fui uma mãezona, uma mulher muito chegada à família, e era uma coisa que eu não queria perder. Então Uhum. eu lutava para não perder isso. Sim. Então, eu tinha medo, de fato. Uhum. Eu creio que isso me paralisou por um tempo, sabe. Então, assim, a gente sabe que Deus trabalha em conjunto conosco. Ele faz, mas tem uma parte que é nossa. Uhum. Ele estava ali comigo, ele sempre sinalizava: "Eu estou aqui contigo, a decisão que você tomar, eu estou aqui contigo". Uhum. Ele sempre me sinalizou isso, mas aí demandou um tempo para ir gerando coragem, eu ir me preparando emocionalmente para encarar esse desafio do novo. Sim. Mas foi, assim, muito libertador. É. Talvez você não tivesse se tornado a mulher que você é hoje se não fosse esse primeiro deserto, né. Com certeza, É. com certeza. Eu olho para trás e eu falo assim: "Deus, que escola". É. Porque deserto é escola, né. Que É, escola que foi isso para é mim. Então, verdade. assim, hoje eu agradeço a Deus por tudo que eu vivenciei. Não foi bom, né, mas o final, o desfecho foi muito bom, Uhum. porque hoje eu posso orientar meus filhos, eu posso orientar meus netos. Deus me preparou de uma maneira que, assim, eu tenho alcançado a vida de muitas mulheres Uhum. e vejo transformação na vida delas quando Sim. cruzam o caminho comigo, É entendeu? verdade. A gente não entende o trabalhar do Espírito Santo, né. Sim. E a gente às vezes cai nessa bobeira de olhar para os céus e falar: "Mas por que, Senhor? Porque eu estava tão bem, estava tudo tão certinho". E o Senhor às vezes surpreende a gente com determinados desertos, mas é isso, deserto é escola, né. É escola. Então, Mas é um lugar de passagem, é né. um lugar de passagem. Não É, é o teu destino final. é. Eu estava lendo Zacarias esses dias e uma frase em Zacarias me chamou muita atenção, que estava escrito assim: "E passará pelo mar da angústia, e passarão pelo mar da angústia". É real, É, né. é. E a gente passa por vários mares de várias angústias, a gente Uhum. não fica, né. E o mais interessante é que não é o mar que passa pela gente, é a gente que passa por ele, É, né. o verbo passar já mostra pra gente uma ação transitória, né. Exatamente, é. Então É você uma que está passagem. assistindo é passagem, seu deserto não é para sempre, é uma escola, É assim como verdade. foi na vida da Beth, eu também tenho os meus desertos e a gente é moldado. Confia porque a gente vai passar pelo mar da angústia e É. passar pelos desertos, né. E sempre prestando atenção, Uhum. qual é o aprendizado que eu tenho nisso aqui? É, exatamente. Porque se não pegar o aprendizado, vai viver de novo, né. Pelo Sim, menos na minha vida é assim, Deus repete determinadas situações até que eu aprenda, sim. né, porque Deus disciplina quem ama, então me sinto muito amada de estar sendo disciplinada às vezes, muito bom. Agora eu quero falar do segundo deserto. Que deserto foi esse? Então, o segundo deserto foi incrível. Bom, em 2020, em meio à pandemia, assim, a academia parou, o comércio fechou, foi, assim, uma coisa que paralisou a vida de É. muita gente, né. E eu sempre gostei muito de malhar, quer dizer, sempre não, depois de uma certa Aham, idade eu tomei gosto, aham. mas dali para frente eu gostava. E aí não podia, academia fechada, não podia fazer nada, eu falei: "Ah, quer saber?". Eu já tinha um desejo no coração de fazer uma cirurgia estética. Eu falei assim: "Eu vou otimizar, Uhum. vou pegar esse tempo que ninguém está podendo fazer nada Sim. e vou fazer essa cirurgia". Uhum. Mas como eu sempre dependo de Deus para tudo, eu fiquei em oração, falando com Deus: "Senhor, faço. Senhor, se não for para eu fazer, cria algum Pedindo impedimento, fala direcionamento, né. comigo". Uhum. Sim, sempre nessa dependência. Uhum. Que isso foi uma coisa que marcou a minha vida por causa desse primeiro deserto, essa dependência de Aham. Deus. E aí, eu fui num médico,
não era aquele, não senti no meu coração. Fui no outro também não. No terceiro médico, ele falou algumas coisas assim, eu senti assim, é ele. E aí, marquei e fui fazer essa cirurgia. Uhum. Não teve intercorrência nenhuma, foi tudo tranquilo. No dia seguinte fui para minha casa. Uhum. E aí, 7 dias depois, eu, à noite, assim, em casa sozinha, eu comecei tendo um engasgo do nada, sem comer nada, sem beber nada. Eu tive um engasgo. E, seguinte a esse engasgo, veio uma dor no estômago muito forte. E aquilo foi se agravando durante a Uhum. madrugada e eu comecei com muitos vômitos. Aí de manhã liguei para o médico falou assim: olha, não teve intercorrência nenhuma que justifique isso, mas você vai Uhum. precisar ir para emergência para ver o que está acontecendo. Uhum. Aí a minha filha me levou para emergência e aí chegou na emergência, eles me davam medicamento para parar o vômito e Sim. nada cessava o vômito. E eu tinha uma sensação assim de um mal-estar tão grande que eu não sei nem te explicar o quão eu me sentia mal. Uhum. E aí eles começaram a se preocupar em investigar de todas as maneiras, né? Isso. E aí, com todos os exames, por fim fizeram uma tomografia e descobriram um tumor no meu pâncreas. Uhum. E dali eu fui encaminhada para UTI, porque nesse momento o meu estômago parou. De tantas vezes que eu vomitei, eu Nossa. tive uma gastroparesia. Uhum. E ali eu fui para UTI, eu fui entubada, não era aquele tubo que deixa a gente sedada, eu estava acordada, fui Uhum. entubada com uma sonda nasogástrica, que vem Uhum. do nariz até o teu estômago, Ah, por sim. causa dessa gastroparesia. E ali eu fiquei, no terceiro dia de UTI, aí veio uma junta médica, veio os meus 3 filhos para me dar a notícia de que eu estava com um tumor enorme no pâncreas. E eu Uhum. fiquei assim, sabe, sem acreditar. Por quê? Até então, Kelly, eu não tinha um sintoma. Uhum. Só que Deus, olha como é que Deus cuida da gente. Ele colocou em mim esse desejo de fazer essa Aham. cirurgia estética. Por quê? Eu levava uma vida muito saudável, eu fazia atividade física, me Uhum. alimentava bem. Então, os sintomas não estavam aparecendo porque, por causa dessa vida saudável que eu tinha, ia demorar a Sim. aparecer. E quando nessa demora, provavelmente seria tarde demais, né? Uhum. Que o tumor de pâncreas é muito agressivo. É. E aí, nisso da cirurgia, a minha imunidade caiu. Quando a minha imunidade caiu, apareceu o sintoma. Olha que Ah, tremendo. olha só. Olha, cuidado de Deus, sabe? É o mapa de Deus, né? Cara, Muito bem ele vai orquestrado, né? articulando tudo, ele Uhum. prepara tudo, e às vezes as pessoas estão na vida assim, achando, caramba, eu tô só nessa situação, Deus não Sim. está olhando para mim. Isso não existe, É. não existe. Deus está sempre olhando por nós e preparando tudo ao nosso favor, né? Uhum. E aí, né, na UTI vieram me dar essa notícia, assim, desmorona, né? Você sente aquela coisa assim, nossa, é É. comigo que está É, a gente acontecendo? nem Não estou acredita, né? acreditando. É. Porque assim, eu estava assim muito bem, saudável até então. Uhum. E aí começou aquele processo, né? Aí um exame, outro, um exame, outro. E em um desses exames que eu fiz, que eu estava internada lá no Barradó, em um desses exames, que era uma angiotomografia, o maqueiro me pegou no quarto, como de costume. Uhum. Um maqueiro que não sabe nada da tua vida, que não sabe do teu prontuário, não conhece Uhum. nada, simplesmente ele te conduz de um lugar para o outro Sim. dentro do hospital, né? E ele me levou, me botou no elevador, e no elevador ele estava conversando com a enfermeira, né? Os dois trocando lá uma conversa, e eu ali na maca, e ele falando assim: nossa, eu tô doido para ir para Maricá, porque quando eu chego lá eu durmo feito um passarinho. E eu passando pelaquela situação. Uhum. Aí eu falei assim: nossa, que vontade de chegar na minha casa e dormir feito passarinho. Olha. Eu falei assim para eles. Aí ele Uhum. falou assim: não, já já você vai estar lá. Pode acreditar. Mas até então você fala assim: poxa, as pessoas falam isso para te Pra te acalmar, animar para te também. É. animar, né? Aí até aí, ok. Só que quando ele me deixou lá no subsolo do Barradó, ele travou a maca e ele chegou diante de mim, olhou nos meus olhos e falou assim: eu tenho algo
É difícil É falar. difícil, é? Eu tenho algo para falar para você que é da parte de Deus, não é da minha parte. Ele falou assim: Deus manda te dizer que ele tem compromisso contigo. Uau. E aquilo foi algo assim essencial para aquele dia, porque naquela angiotomografia viu que o tumor era grande, que ele era na cabeça do pâncreas, que é o pior lugar de um tumor de pâncreas, e ainda estava agarrado na veia porta, Uhum, que isso dificultava até a cirurgia, eu tinha risco de morte na cirurgia. uhum. E aí, nesse dia, à tarde, veio aquela junta médica no meu quarto, os meus filhos me explicando tudo que eu passaria. E eu, assim, muito equilibrada emocionalmente, perguntava tudo, eles respondiam tudo em detalhe. Uhum. E aí eu falava para eles assim: mas isso não é uma sentença na minha vida. Ali você já rejeitava qualquer questão, né? É, eu sabia nas mãos de quem eu estava e que ele determinava o fim. Amém, Não eram os médicos, não era aquela circunstância. amém. E aí eu falava isso para ele, eu ainda perguntei para o médico assim: mas tem chance disso não ser um câncer de pâncreas? E o doutor Jorge Linhares, não, Eduardo Linhares, desculpa, ele falou para mim assim: eu tenho 40 anos de profissão, eu sei o que eu estou vendo na imagem, Uhum. eu só vou mandar você para biópsia porque é antiético eu te operar sem a biópsia, porque você precisa de uma cirurgia muito rápida. Uhum. Porque nesse período de exame, em 15 dias, o tumor aumentou de tamanho. Para você ver como é rápido É, o de o pâncreas é tumor de muito rápido. pâncreas. E aí foi esse processo. Fiquei mais um tempo no hospital. Quando fui liberada para minha casa. Dentro do hospital ainda, uma sobrinha minha me colocou em contato com uma irmã de oração lá de São Paulo, Marlete. Uhum. E ela ligou para mim e a gente fez uma chamada em grupo e ela orou comigo. Depois que ela orou comigo, ela falou assim: medita depois no Salmo 46, porque ele vai fazer parte da tua caminhada. Só que ali no hospital, os meus filhos não me deixavam só. Eles não queriam me deixar sozinha Sim, naquele momento. sim. Mas eu queria um momento sozinha com meu Deus. Você e Deus, né? E eu estava esperando chegar em casa para ter esse momento a sós com meu pai. Uhum. E ali, quando eu pude ir para casa e eu fiz uma oração a Deus, eu falei para ele: Senhor, eu tô com medo de passar por tudo isso que os médicos descreveram que era muito ruim. Uhum. Mas que seja feito segundo a tua vontade. Se tu puder, passa de mim esse cálice. Mas se não, que seja feito segundo a tua vontade, porque eu confio no teu amor. Amém. Essa foi a minha oração. E aí, em seguida, eu peguei o Salmo 46 e eu falei para Deus: Deus, me revela o que tu quer me falar nessa palavra. Eu quero a revelação dessa palavra. E aí eu li, quando chegou no versículo 6, eu vou te mostrar Uhum. a versão que eu tenho aqui, que é de uma Bíblia de linguagem contemporânea, que diz assim, peraí. Diz assim no versículo 6: as nações pagãs esbravejam, reis e reinos são ameaçados, mas a terra faz tudo o que ele ordena. Bota isso na tela em nome de Jesus. A terra faz tudo Faz que ele tudo o ordena. que ele ordena. Nossa, Isso, que essa forte. verdade, porque o que está na palavra é uma verdade. Essa verdade entrou em mim com tanto poder, que dali para frente eu falei assim: Deus vai fazer um milagre. A certeza entrou no meu coração. Se ele me falou aqui que a terra tem que fazer aquilo que ele ordena nos céus, Que palavra linda. isso muda todo o cenário. Uhum. Eu falei assim: o tumor está aqui, está no meu pâncreas. Mas se ele der uma ordem lá em cima, a terra vai ter que obedecer, o natural vai se alterar por causa da ordem dele. E eu agasalhei essa verdade.
E é tudo que o diabo não quer. É que você deposite fé Que naquilo você que é creia. tão certo, né? Exatamente, que você tenha conhecimento da verdade dele, que a Sim. palavra é a verdade. E essa verdade, quando entra com verdade no teu coração, Nossa, é como dínamos, é. Faz toda a sabe? diferença. Faz toda a diferença. E eu vou te dizer, Kelly, a partir dali, eu fiquei como se aquilo não tivesse acontecendo na minha vida. Eu descansei. Mas nesse dia, quando a minha filha chegou, que eu ainda estava precisando de ajuda, de cuidado, então quando ela saía do trabalho, ela ia lá para minha casa para me auxiliar em banho curativo, tudo isso, né? E aí eu falei para ela, li para ela a palavra e comentei com ela. Quando eu li na segunda vez a palavra, teve um estrondo na minha casa, um curto-circuito que eu fiquei sem luz por 2 dias. Só na minha casa. É mesmo. Para você ver, quando a gente tem uma revelação de uma palavra, o que isso mexe com o mundo espiritual. Uhum. O diabo ali, ele viu o que ia acontecer, porque ele viu fé no meu coração. Uhum. Ele viu que eu entendi quem Deus era e o que ele podia fazer. Ele entendeu todo esse cenário. Então, olha só, É o cuidado foi de um Deus, né? curto-circuito real É. por causa do que estava acontecendo no mundo espiritual. Foi algo tremendo. E daí fui para aquele processo de marcar biópsia e tal, e protelando, tranquila, sorrindo, vivendo dia após dia, como se aquilo não tivesse Quando a acontecendo. gente tem certeza da vitória, a gente não tá nem aí, né, para exame, né? Ninguém acreditava no que eu estava vivendo. Os meus filhos até ficavam, mãe, pelo amor de Deus, mãe, você tem que agir, mãe, você tem que fazer o exame, mãe, você tem que marcar, não sei o que, não sei o que lá. E eu, dentro de mim, falava assim, calma, dá mais um tempo que Deus vai fazer. Tremendo isso. Mas, por tamanha pressão, eu tive que marcar e fui para a biópsia. E aí, na biópsia, conseguiram um médico, assim, confiável, muito renomado, que o oncologista me indicou. E me anestesiaram e depois fui para a biópsia. Quando eu voltei, que estava acordando no quarto, o patologista estava do lado da minha cama e falou assim, olha só, a gente vai ter que dar um passo para trás. Eu falei, como assim? Ele falou assim, eu estava com 2 patologistas, além de mim, na sala, que eu confio muito. A gente tirou fragmento do seu pâncreas por 5 vezes. Só que a gente não conseguiu definir o que é. Ninguém estava entendendo o que é. Nossa. Aí ele falou assim, mas não comemora. Vamos esperar o resultado da biópsia. Só Você já que eu comemorou. já estava. Já Quem estava falar assim. pra um crente não comemora? Você é doido? Não existe. Não existe. Eu sabia o que Deus estava fazendo. Que bênção. E aí chegou o dia do resultado da biópsia. 20 dias depois. Mas você já tinha feito alguma biópsia antes? Não. Não. Ah, tá. É só o médico, aquele médico que... Só os exames de imagem que mostrava um cenário tumor. horroroso, né? Sim. E assim, o oncologista, ele diz que pelo exame de imagem, ele consegue definir, quando é uma coisa muito Sim. gritante, se aquilo é um câncer ou não. Uhum. Então, era o que ele dizia para mim quando ele falou assim, eu tenho 40 anos de profissão, eu sei o que eu estou vendo. Né? Uhum. E aí, 20 dias depois, vem o resultado da biópsia. Metade do tumor estava necrosado. Metade do tumor estava necrosado. E o restante que eles colocam no laudo, até hoje eu mostro para alguns médicos e eles falam assim, gente, não tem nem coerência isso aqui, eu nunca vi um laudo desse. Então, paralisou tudo. A cirurgia que estava marcada, que eu tinha que fazer uma quimioterapia antes ainda da cirurgia, tinha uma equipe fechada já, porque é uma cirurgia de grande porte, então tem que ter uma equipe fechada já, todo mundo programado para esse dia. Estava tudo ok. Ficou tudo em stand-by. Mas o médico não se conformou. E ele falou, daqui a 20 dias você vai fazer outro exame de imagem. Eu falei, ok. Eu já tranquila, fiz uma outra oração antes desse último exame de imagem. Meu Deus. E falei para Deus, falei, Senhor,
as pessoas vão duvidar dizendo que isso aqui foi um erro de diagnóstico. Tira esse resto de tumor de dentro de mim, para que o mundo veja que tu és Deus. E eu vou te falar, Deus fez algo tão sobrenatural que não havia necessidade de eu saber que Ele estava tirando esse tumor de mim. Mas Ele permitiu eu saber que durante uma madrugada eu senti uma dor que eu me encolhia feito um feto na cama. Uma dor absurda, como se estivessem realmente arrancando alguma coisa de mim. Mas quando passou a dor, eu comecei a glorificar, porque eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia exatamente o que Deus estava fazendo. 2 dias depois eu fui fazer a outra ressonância. Isso eu já tinha feito PET scan, o tumor estava lá, estava tudo. Porque você sabe que só pedem PET scan para quem tem câncer, né? Para eles verem se foi para outra área, em outro órgão, tal. E aí, nessa última ressonância, fui tranquila. Depois eu perguntei no final da ressonância para o médico assim, você viu alguma coisa na imagem? Ele falou assim, não vi nada. Aí só esperei o laudo, levei para um oncologista. Ele olhou para minha cara e falou assim, você rezou muito, né? Eu falei assim, eu orei. E eles ficaram assim, pasmos, sabe? Porque eles não acreditavam. O tumor sumiu. Pasma tô eu. O podcast podia terminar aqui. Beth, que testemunho. Eu já sabia, eu só não sabia com riqueza de detalhes, né? Mas eu já sabia. E o tumor sumiu, e aí eles ficaram assim, ainda sem acreditar, não, você tem que fazer uma ressonância a cada 3 meses no máximo. E eu ia lá, fazia tudo direitinho, e nada, não tinha nada. Passou para de 6 em 6 meses, passou para de ano em ano, e de ano em ano eu tô lá e faço e nada. Isso já se fazem 4 anos, né? Uau! E eu tô aqui, e a minha vida espiritual, ela deu um boom. Sabe? Foi algo assim, feito foguete, porque ninguém passa por uma experiência dessa e fica a mesma. Não tem como. Não tem como. Não tem. É inadmissível até, né? Ficar da mesma forma. E o meu testemunho chega primeiro. Eu tive no Canadá, numa igreja, no ano passado, e a pastora que estava lá, ela me viu sentada, eu não conhecia ela ainda. E ela virou para mim no meio da pregação e ela falou assim, você, Elizabeth, né? Eu falei assim, sou. Ela falou assim, pois é, a tua fama, ela anuncia a tua chegada, ela vem na frente de você. Então, ela já conhecia o testemunho lá no Canadá, já sabia tudo o que tinha acontecido. E é isso, e eu hoje vivo assim, da mesma maneira, confiando, crendo, entregando a minha vida, dependendo dele para tudo, né? Deus é Deus de sobrenatural, né? Sim. E não tem outro Deus como o nosso Deus, que faz essas coisas, né? Ele é o único. E quando a gente se apega a uma verdade, a Bíblia está cheia de verdades, né? Lotado. Você abre a Bíblia qualquer, mesmo que seja assim, fulano que era filho de não sei quem, é uma verdade, né? Então, quando a gente abre essa verdade, a gente deposita a nossa fé de verdade mesmo na palavra de Deus, as coisas se materializam na nossa vida, porque o Verbo se fez carne e a mesma coisa na nossa vida, né? A palavra, ela se materializa. Sim. Para que a gente viva o extraordinário do Senhor. A pauta hoje é da Beth, mas eu queria falar uma coisa rapidinho. Eu tô num batidão de exames, né? Como algumas pessoas sabem. E teve um desses exames que eu estava com muito medo de fazer, e aí eu fiz o exame. E aí a gente fica numa salinha esperando, né? Um exame por endoscopia. Tava numa salinha meio grogue, assim, completamente grogue, né? Da anestesia, mas consciente. Eu sabia quem estava na minha frente, eu conseguia enxergar as pessoas, eu entendi o que eles estavam falando. E aí, ali tinha outras pessoas na minha frente, outros pacientes. E aí eu falei assim, nossa, mas essa anestesista, a moça que me deu anestesia médica, né? Eu falei, essa anestesista, ela é muito boazinha, né? Me deu até um beijo na cabeça. E aí a minha mãe que estava comigo falou assim, mas ela não te deu um beijo na cabeça. Eu falei, ela deu um beijo na cabeça. Ela veio aqui, ela tá de jaleco branco, porque ela estava de jaleco branco. E aí eu elogiei, eu falei, nossa, você é muito boazinha. E aí ela veio na minha direção e me deu um beijo na cabeça. E a minha mãe falou assim, ela não entrou aqui.
ela não te deu um beijo na cabeça. Uau. Aí eu falei, dá licença. Aí pedi a minha mãe pra sair da minha frente. E eu falei, você viu que a anestesista veio aqui e me deu um beijo na cabeça? E aí tinham 4 pessoas naquela sala. Aí uma mulher que estava com a filha, porque ela também fez exame, a filha estava acompanhando, e 2 senhorinhas. A mãe falou assim, não, ela nem veio aqui. Aí a outra falou assim, não, mas ninguém te deu um beijo na cabeça. Aí a outra falou assim, eu não vi ninguém. Eu falei assim, mãe, você tem certeza que ninguém veio aqui de jaleco branco me deu um beijo na cabeça? Ela falou, Jesus, né? Só pode. E aí eu saí dali, eu falei assim, eu posso falar que eu levei um beijo na minha testa de Jesus, porque eu tenho certeza. E depois eu falei para anestesista, eu falei, você me deu um beijo na cabeça? Pelo amor de Deus. E ela falou assim, não dei beijo na cabeça de ninguém, mas posso dar agora. Aí ela me deu um abraço. Mas enfim, eu vi aquela pessoa de branco, a única pessoa de jaleco branco que eu convivi naquele consultório foi a anestesista, porque as outras estavam com roupa normal. Aham. E quando eu vi isso, eu falei assim, mas que cuidado de Deus de chegar... Eu não vi o rosto da pessoa, mas eu achei que eu não estava vendo o rosto, porque eu estava meio anestesiada ainda, né, da endoscopia. Mas não, ninguém... Todo mundo estava na sala e falou, ninguém de jaleco branco entrou aqui e te deu um beijo na cabeça. Foi a experiência mais sobrenatural que eu já tive, mas eu achei tão Uau. lindo o beijo. É. O cuidado e o carinho, né, do Senhor, porque eu acredito que foi, sim, ou um anjo ou o Senhor que ali que teve esse cuidado. Então, Deus é Deus de sobrenatural. A gente vive certas experiências com o Senhor que só a gente vivendo na pele, testemunhando, é quem não viveu ainda pode acreditar nessa verdade absoluta. Né? A gente não sabe quem está assistindo, qual milagre que você precisa, mas está aqui. Beth é alvo de um milagre, eu alvo de milagre, né? Eu recebi um beijo de Jesus. Isso aí não é qualquer coisa, né? E, Beth, que testemunho incrível, porque essa palavra que você trouxe que está em Salmos, né? Que quando Deus ordena, a terra tem que obedecer, né? Ele manda, ele desmanda. E que frase linda é essa? O tumor desapareceu. Isso aí enlouquece a medicina, mas a Bíblia mesma fala que Deus faz as coisas loucas para confundir as sãs. Eu acho que você foi muito alvo disso. Deve ter enlouquecido a junta médica. Mas para você perceber que o reino de Deus é um reino de muito amor, mas também de muito poder. De muito poder. De E a muito gente poder, um poder desacredita, indiscutível. a gente não tem noção desse poder, né? Sim. E a gente precisa usar esse poder, tá liberado pra gente. Hoje em dia, eu lido com as pessoas na igreja, no consultório, assim, eu fico com pena até por essa falta de conhecimento. Exatamente. Então, eu estou sempre tentando instruir as pessoas dessa maneira. Uhum. Existe um Deus que pode fazer muito mais do que você pensa. Como diz a palavra, ele faz infinitamente mais. Né? Então, assim, a minha obrigação hoje é trazer essa verdade para as pessoas, mostrar para elas esse conhecimento de quem é Deus, do quanto Ele nos ama, né? E a gente precisa acessar esse poder, porque ele está aí, né? Ele está liberado para a gente. A palavra de Deus diz que pelo nome do Senhor Jesus nós faríamos milagres maiores, né? Sim. E nós temos autoridade para pisar a cabeça de cobras e serpentes, curar os enfermos. A gente não usa esse poder como deveria. A não ser quando a gente passa por um deserto, que a nossa única opção é ou eu uso o poder ou eu uso o poder, não é? Então desertos também acontecem nas nossas vidas para que a gente tenha acesso ao poder de Deus e saiba que Deus entregou nas nossas mãos, né? Isso é muito bonito. Que Deus continue fazendo milagres através da sua vida e na sua vida, né? Amém. Como você disse no início do podcast, Deus pinça determinadas pessoas para que a gente viva o extraordinário dele aqui na Terra, não para nossa glória, mas para que através da nossa vida pessoas sejam transformadas, tocadas, né? Então, pessoas que vão passar pelo que você já passou ou que estão passando, estão sendo edificadas por um testemunho. É aquela história, a gente olha e fala assim, mas se Deus fez na vida dela, pode fazer na minha. Exatamente. Né? O Deus que a Beth serve é o único. Então, assim, eu sirvo o mesmo Deus que ela, você está ouvindo sobre um Deus que é absoluto, que é verdadeiro. E não tem filho predileto. E não tem filho predileto, isso ele que é o melhor. Ele faz por todos. Exatamente, por todos. Mas é aquilo que eu falei anteriormente. Todo milagre tem a ação de Deus e tem a nossa. Ele não trabalha sozinho. Então depende da nossa ação também. Ele está pronto para nos abençoar. Ele tem um banquete preparado para cada um de nós. Só que muitos não conseguem acessar o que ele tem disponível. Sim, é aquilo, né? Invocar-me eis, me achareis quando me invocar de todo o coração. Às vezes a gente não invoca. Sim. A gente quer que Deus se faça ser achado. Assim, sem a gente invocar, né? A oração, ela tem muito poder. Eu tenho falado isso nos últimos meses. Como que a oração, ela é poderosa, né? Eu gravo devocional aqui falando isso. Eu acho que é o Espírito Santo trabalhando porque pessoas precisam ouvir do poder que tem a oração. Sim.
A gente desacredita às vezes, né? Porque tá cansado, porque tá com sono, acha que na nossa vida não vai acontecer um sobrenatural através da oração, porque a gente não tem tanta fé. Mas a pouca fé que a gente tem já é o suficiente para Deus agir, porque o poder de Deus se aperfeiçoa não é na nossa força, né? Na nossa Sim, fraqueza, já começa por aí. exatamente. E a gente acha que é pela nossa muita oração. É, Não é, não é. não Até é. Deus fala pra gente não Porque repetir, né? nesse cenário todo aí, eu não fiquei orando dia e noite. Eu Uhum. orei pontualmente, mas eu orei crendo. E descansou, E né? descansei. É, E eu lembro muito bem que eu ouvi aquele louvor da Heloísa Rosa que dizia que existia um lugar de descanso nele. é, E nesse momento eu descobri esse lugar de descanso nele. É possível, em meio ao caos, você descansar. é possível. É possível. Uhum. E as pessoas não acreditam, acham que porque o cenário é contrário, que tem um caos estabelecido na tua vida, que você não tem como mandar um comando até para tua mente. Espera aí, confia em Deus, descansa. Espera que ele vai fazer. É por isso que a Bíblia trata a paz como a paz que vem de Cristo, como aquela que excede o entendimento, né? A paz que excede todo entendimento. Sim. O caos está aí, está instalado, mas a gente tem um Deus que domina o caos. É. Né? A tragédia pode ter acontecido, mas a gente tem um Deus, serve a um Deus que está acima de qualquer tragédia. Eu acho muito bonito o poder que tem uma oração. Às vezes, uma única oração durante uma semana. É aquela oração, como você falou, a sensação é que só vai acontecer se eu ficar orando. Mas às vezes, uma oração fraquinha, feita enquanto você está dirigindo, Mas sincera. mas sincera. Sincera, Eu com já- pureza de é, coração, com entrega. Eu já fiz oração, teve épocas que eu estava tão fraca espiritualmente que eu já fiz orações do tipo, Deus sou eu. Deus sou eu, tá? E ele sabe, É, né? ele Porque ouve. eu parei dentro do meu cansaço e das dificuldades espirituais, eu tirei um momento para falar com Deus. Não importa o tamanho dessa fala, não importa que eu parei e eu falei. É a busca, né? É. Mas mesmo que você fale assim, Deus, eu tô aqui, sou eu. Tu sabes de tudo, né? É. Tem o Espírito Santo que ele leva essa tua oração ao Pai com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra, É né? verdade. Então ele vai e faz essa intercessão por você. É como se falasse, ó, a Kelly falou Deus sou eu, mas na verdade, Deus, ela queria dizer isso. Intercede de uma maneira muito bonita, né? É. Agora eu fico pensando como ficou a sua família diante, porque o milagre acontece na nossa vida, edifica a nossa vida, mas imagino que as pessoas ao redor não passam, né? Como são edificadas Sim. por você ter sido alvo de um milagre. Como que foi a sua família? Eu lembro que na época a minha filha caçula, ela escreve bem e tal, e ela colocou um post na internet, né? Falando assim, eu fui criada na igreja, eu vi muito milagre acontecer, mas nunca vi um tão de perto. E isso mudou a minha vida. Essa foi a declaração dela. E eu tenho certeza que eles foram tocados por isso, e a vida deles também mudou. E os meus netos também, eles sabem da história e vão estar sempre ouvindo essa história, para que isso fique catalogado, sabe? É. Que eles têm uma avó e que um dia vão falar assim, eu tive uma avó que realmente creu, confiou em Deus, que ela, igual Jacó, agarrou na perna do anjo, lutou ali a noite inteira. Exatamente. Falou assim, eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Às vezes a Essa gente é a minha faz- postura com Deus, sabe? A gente precisa fazer isso, né? É verdade. Eu acho muito bonito quando a gente consegue ver Deus em tudo, né? Você falou do seu primeiro deserto, que você via Deus em tudo. Depois desse segundo deserto, que você via Deus em tudo. Ver Deus independente das circunstâncias faz toda a diferença. Um testemunho para edificar a vida de quem está assistindo. O meu pai teve o mesmo câncer, no pâncreas também. Só que meu pai não era cristão. E, óbvio, eu e minha mãe sendo cristãs, né? O nosso sonho é que meu pai fosse salvo. Porque a gente sabe que Jesus está voltando, os sinais estão aí. E eu quero meu pai na glória, contemplando a glória de Deus comigo, né? Sim. Quando o Senhor voltar para recolher a igreja. Só que meu pai não ia pelo amor. Né? A gente chamava, a gente convidava, irmãos iam na igreja orar, mas ele não produzia os frutos do Espírito Santo. Ele lia a Bíblia, ele tinha temor a Deus, mas ele não caminhava de acordo com as Escrituras. Ele não produzia os frutos do Espírito Santo aqui na terra. Então,
teoricamente, uma alma que estava perdida. E a gente via nas atitudes, no jeito de falar, que o mundo estava ganhando o meu pai e o reino espiritual não. Isso incomodava muito a gente, até que meu pai descobriu a doença. E foi um período de 3 meses, desde que descobriu o câncer de pâncreas até o Senhor recolher ele. Mas antes do Senhor recolher ele aceitou Jesus. Então, eu tenho 2 opções: ou olhar uma doença que levou o meu pai, ou olhar uma doença que salvou o meu pai. Sim. Então, quando o Senhor voltar, eu sei que meu pai vai estar lá na glória com a gente. Então, a doença ela foi uma bênção, ela não foi uma maldição. Aham. Então, é enxergar Deus em tudo. Às vezes, Deus não cura e não faz da maneira como a gente está pensando, mas faz melhor, porque a vontade dele é infinitamente melhor que a nossa. Óbvio que eu queria meu pai carnalmente curado. Mas o Espírito Santo sempre faz eu botar numa balança. Você quer a carne curada ou você quer o Espírito curado, que é para todo sempre? E eu sempre respondo, eu Tremendo. quero para todo sempre. E o para todo sempre aconteceu. Então, eu tive o milagre que eu tanto orava. Não do jeito, nem do formato, nem do tamanho que eu pedi. Sim. Mas infinitamente melhor, porque ao invés de uma carne apenas curada, a gente teve o espírito curado. Ele está salvo Ele hoje, foi né? para a eternidade, Ele foi né, para a com o Pai. eternidade. E a Bíblia fala que é infinitamente Isso tem melhor muito mais estar com valor, Cristo. né? Muito. Do que você passar uma vida aqui confortável, sem problema, sem Exatamente. doença, sem nada, e ir para o inferno. A Bíblia fala que o Filho do Homem veio para salvar e buscar os que estavam perdidos, né? E meu pai estava perdido. Então, através dessa doença, que é uma coisa pesada, o câncer tem um peso que assusta, mas através dessa doença, Deus orquestrou todo um plano dele em relação à vida do meu pai para trazer um milagre. O seu milagre foi diferente, com o mesmo cenário. Então, às vezes, nós passamos pelos mesmos cenários e os milagres são em formatos diferentes, mas de uma forma ou de sempre outra. tem um Se milagre. buscar a Deus, tem milagre. É De uma verdade. forma ou de outra, tem milagre, É né? verdade. Você tinha medo, que você falou, quando você passou por tudo isso, né? Sim. Hoje você tem autoridade, eu percebo que você tem autoridade. Uma vez o Senhor falou comigo, diante de uma circunstância que eu estava passando, que Ele falou, eu estou te tirando do lugar do medo e te colocando no lugar da autoridade. Deus, às vezes, coloca a gente no olho do furacão para que isso aconteça, uma transição. E a minha pergunta para você é isso, você conseguiu perceber uma transição espiritual? Sim. No meio desse processo, que eu te falei, eu confiei, eu entreguei, eu descansei. Mas a nossa mente, ela é traidora, né? Muito. Então, em alguns momentos, vinha na minha mente tentando me atacar e me trazer para um lugar de medo. E eu rejeitava aquilo. Até que Deus me deu uma palavra também, que foi no Salmo 56, se eu não me engano, versículo 3 ou 4, por ali, logo no comecinho, que diz assim, quando o medo te atacar, confie em mim. Então, a partir dali, eu falei assim, eu não vou permitir que o medo venha me atacar. Eu vou reagir. Porque você permitir que aquilo se estabeleça na tua mente e chegue ao teu coração é uma permissão tua. Você entende? Você pode reagir contra isso. E era o que eu começava a fazer naquele momento, era reagir contra o medo que ele tentava me atacar. E hoje eu entendo que ele ataca em tantos setores, não só com enfermidade. Sim. Em tantos setores. O que me paralisou lá no casamento, que não deixava eu sair daquela situação de um abuso emocional muito grande? O que não deixava? Era o medo. E o medo, ele muitas vezes ele é pior do que a própria situação do caos. Sim. Ter medo do caos é pior do que o próprio caos, né? Porque o medo ele te paralisa muito e ele é a forma que Satanás tem escala larga de atuar sobre a mente do ser humano. Sim. Porque se colocar medo, ele rouba a nossa fé. Se colocar medo, ele rouba a nossa coragem. Então, colocando medo na nossa mente, o diabo dá uma brincada, né, com a mente da gente. Muito. Brinca mesmo. Pois é. Brinca mesmo. Eu já tive nesse cenário, eu já fui por muito tempo escrava do medo, só Deus colocando eu no olho de um furacão pra gente sair do medo, né? Deus te coloca às vezes num deserto para te livrar do próprio deserto, Sim. né? Deus não faz atalhos assim. Eu falo o plano de Deus, a gente não entende, mas Ele sabe. Então, uma vez eu tava com medo, eu liguei pra Beth, né? E aí a Beth falou uma coisa que me marcou muito. Ela falou assim, quando você sentir essas vozes do medo, você pede ao Espírito Santo para blindar os seus ouvidos e silenciar a voz do medo.
E isso me marcou muito, porque às vezes a gente precisa fazer isso, a gente precisa silenciar, né? A voz do medo, eu te silencio em nome de Jesus. E aquele medo, ele perde força, porque tudo perde força quando a gente fala em nome de Jesus, né? O nome é muito A poderoso. gente desconhece essa autoridade, né? A gente desconhece. Você vê que você tem uma autoridade até para ordenar que a tua alma se aquiete. Sim. Em nome de Jesus. Eu já tive experiência assim. Uhum. Para eu aprender isso, eu tô falando hoje com propriedade, entendeu? Exatamente. Eu já tive uma experiência por causa da ira que eu te falava, que vem acompanhando a minha família, e uma situação assim que não convém, né, falar aqui, né, para não expor outras pessoas. Sim, claro. E aí eu fiquei assim, dentro de mim era uma ira muito grande, uma indignação muito grande. Uhum. E eu parei, eu fiz uma oração assim de segundos. E eu falei assim: eu ordeno que a minha alma se aquiete agora e eu te repreendo, espírito de ira, em nome de Jesus Cristo. E ó, é algo assim sobrenatural. É porque o nome do Senhor Jesus é muito forte, Muito né? poder. Então você tem poder sobre tantas coisas que você desconhece. Uhum. Deus deu esse poder a gente lá para Adão no Éden. Uhum. Deu autoridade. Vai e governe, né? Vai e governe. Lá em Mateus 16, como você estava falando, ele nos deu essa autoridade para pisar em cabeça de serpentes, para expulsar demônios. Curar enfermos. Curar É isso, a gente enfermos. tem que botar em prática o poder. Deus quer Sim, isso da gente, né? Sim, nós somos os embaixadores dele aqui na Terra. Exatamente, cooperadores de Cristo, Sim. totalmente. O diabo quer isso, né? Ele quer tirar essa força que já foi dada, não vai ser dada, já foi dada. Já foi. Porque a gente sabe que com essa força que já foi dada, a gente silencia ele. A gente paralisa a ação dele, né? Nós fomos chamados para isso, desfazer as obras do inferno. Exatamente. Quantas pessoas desconhecem, né, esse poder? Tomara que, em nome de Jesus, você que está assistindo esse podcast, que se o poder de Deus na sua vida está fraquinho por falta de autoridade, que o Senhor te encha de autoridade espiritual, que você repreenda o medo, a depressão, as crises emocionais, né, os desastres que invadem a sua vida e sem aviso, porque caos não avisa quando vai chegar, né? É isso. Bom, você é psicanalista, e eu sei que você atende muitas pessoas, uma das maiores demandas são questões emocionais, né? A psicanálise trata isso. Você consegue trazer, ou antes de atender um paciente, você faz uma oração, você consegue trazer a sua fé, mesmo que não misture isso? Como que você faz para separar a fé que você tem do paciente? Então, antes de qualquer atendimento, eu oro. Sem o paciente, né? Para que Deus te use. Para que Deus me use, para que Deus me dê discernimento, para que eu consiga ajudar aquela pessoa realmente, né? Como ela necessita. E isso tem feito toda a diferença. Às vezes eu mesmo me surpreendo com a clareza que Deus me dá, assim, em muito pouco tempo. E termina a sessão, a gente fala assim, mas de onde eu tirei isso, né? Sim, exatamente. Você vê que não vem de mim. Não vem, Vem daquele que eu carrego, né? Em mim. É o meu Deus, né? Sim. E sempre isso está acompanhando a minha vida. E às vezes eu oro também, maioria das vezes, em algumas questões, eu oro fora paciente, depois do atendimento, pelaquela pessoa, porque eu vejo que precisa de uma intervenção espiritual também, né? Que carrega algumas coisas de anos que a pessoa não tem nem noção, né? E quando é uma pessoa cristã que eu posso dar umas pinceladas, eu dou. Bom, é isso, né? Deus dá brechas às vezes, permite que a gente edifique a vida de alguém por essa parte, né? Você é feliz sendo psicanalista? Muito. Muito. Eu não sabia que esse era o meu chamado também aqui na Terra. E você vê que todas as igrejas que eu passei, eu sempre era chamada para a área do aconselhamento. Sempre dando uma palavra para alguém, sabe? Sempre nessa veia de chegar, conversar e ouvir a pessoa. A gente nem entende, né? Deus vai preparando a gente. E Deus sabia que você ia ser usada nessa área do aconselhamento, né? E eu acho que o Senhor olhou pra você e falou assim, ela precisa de mais bagagem. Uma cura, um milagre, um negócio aqui, né? Pra ter bagagem. Muito bem. Se não fosse psicanalista, o que seria? Caramba, não consigo me ver. Eu só me vejo como psicanalista e como uma mulher de Deus sendo usada por Ele, trabalhando na igreja, ajudando as pessoas. Ele, né? Então, assim, a minha vida está toda em volta disso, de ajudar o ser humano, porque
eu entendi bem, depois de um tempo de convertida, que não foi instantaneamente, que o primeiro mandamento e o segundo são os mais importantes. Que o primeiro, que é amar o nosso Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E o segundo é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E é esse amor ao próximo que me faz olhar para as pessoas com muita compaixão. E eu ver que eu estou cuidando de um filho de Deus. Sim. Né? Que eu tenho uma responsabilidade muito grande nisso. Que eu estou ali sendo um instrumento dele para cuidar de um filho dele. Enquanto a gente cuida de alguém, Deus cuida da gente, né? Com certeza. É bonito isso. Muito bom. O seu ministério, assim, você tem um aconselhamento? Tem um público preferido? Prefere para mulheres? Prefere para homens? Prefere para crianças, adolescentes? Eu trabalho mais com adulto, né? Tenho uma preferência, sim, por mulheres. Porque pelo histórico de... Mas atendo homens também. Ótimo. E já atendi adolescente também, já tive que tirar adolescente de uma crise, que não é a minha praia, o adolescente, mas eu senti um encargo naquele momento de aceitar aquele trabalho, então eu peguei e cuidei de uma adolescente também. Entendi, muito bom. Olha, eu ficaria horas aqui conversando com a Beth, né? A gente vai entrar num quadro agora, que é o 7x7, pra gente finalizar o AlvoCast de hoje. O 7x7 é assim, eu entrego 7 palavras pra você, você precisa definir com uma única palavra. Então, defina Deus em uma única palavra, e você vai definir, tá bom? Por que 7x7? Porque são 7 palavras, mas você tem 7 segundos pra começar a falar. Se você não falar em 7 segundos, eu mudo o tempo. Beleza? Podemos, Rod? Podemos. Então, vamos nós. Defina Deus em uma única palavra. Amor. A sua cura. Poder. Sua família. Presente. Seu ministério. Encargo. Um personagem da Bíblia que você admira muito. Davi. Quem você seria se fosse um personagem da Bíblia? Talvez Esther. E agora não tem tempo, pode pensar à vontade. Uma palavra da Bíblia, um versículo que sempre quando você lê te comove. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh. Foi uma declaração que eu fiz por muito tempo, em momentos difíceis. Sim. Eu acordava sorrindo em meio ao caos, né? E eu falava, Senhor, Tu és o meu pastor. E nada me falta. Nada me faltará. Amém. É uma provisão que as pessoas desconhecem, né? É uma provisão na tua alma também. Não é provisão de algo físico. Sim. É uma provisão na tua alma. Nada te falta. Sim. Muito bom. Olha, antes de eu me despedir da Beth, eu queria pedir uma coisa que eu nunca pedi para nenhum convidado. Eu queria pedir, se for possível, que você fizesse uma oração das pessoas enfermas. Seja enfermidade da alma, seja enfermidade física. Eu acredito que gente curada, cura. Exatamente. Então, nós temos muitos ouvintes, temos pessoas que acompanham fielmente o AlvoCast, pessoas novas chegando, que acompanham pelo Spotify, que acompanham pelo YouTube, que seguem a gente pelos cortes ali do Instagram. Inclusive, que essa oração seja um corte, tá bom, Rod? Para entrar lá no nosso perfil. Você pode orar pelos ouvintes do AlvoCast? Vamos orar. Senhor, estamos aqui na Tua doce presença, Amém, Pai. Jesus. Tu és o nosso Abba, Pai. Paizinho amado. Senhor, eu entrego esse público diante de Ti, Senhor. As pessoas que estão aqui ouvindo, que foram condicionadas por Ti para estarem aqui nesse momento ouvindo isso. E eu creio, Pai, que Tu tens um propósito nessas vidas também. Senhor, não importa a dificuldade, não importa a enfermidade. Eu clamo a Ti que Tu venha alcançar, Senhor, cada um, gerando muita fé nesses corações, muita certeza do Teu amor, Senhor, para que essa circunstância seja alterada na vida dessas pessoas. Senhor, toca na vida dessas pessoas agora, manifesta o Teu poder, Senhor, curando, transformando, mudando esse cenário. Amém. Em nome de Jesus Cristo. E, Senhor, aquelas que estão cativas emocionalmente, Senhor, aprisionadas, Senhor, por medos, por pânico, Senhor, por depressão,
que também sejam curadas Amém, por Ti, Jesus. pelo grande poder que há em nome de Jesus Cristo, Pai. Alcança cada um individualmente, Senhor. Só Tu sabes a necessidade de cada um e o que é necessário fazer para cada uma dessas pessoas, Pai. Mas eu creio num Deus amoroso. Amém, Eu creio num Deus que alcança essas pessoas hoje e que vai trazer uma nova esperança. Porque a Tua palavra diz que Tu és a nossa viva esperança, Aleluia, Pai. Jesus. E eu creio, Senhor, que Tu vai fazer um milagre, Senhor, algo Nome de sobrenatural Jesus. na vida Amém, dessas Senhor. pessoas. O Teu amor vai se manifestar na vida delas de uma maneira poderosa e sobrenatural, com atos de amor, porque Tu és esse Deus que tem atos de amor. Amém, Jesus. E eu Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que chegou até aqui para nos ouvir, Pai. Mas que seja, Senhor, um momento de transformação nesses corações. Em nome de Jesus. E nas mentes também. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Beth, muito obrigada pela sua presença aqui no AlvoCast. Que papo abençoado, que testemunho de vida bonito. E que o Senhor continue te usando para a glória dele. Aleluia. O Senhor exalte a tua vida para a glória dele. Que tudo que você tocar seja curado e abençoado. Amém. Bom, volte sempre, tá? Porque eu sei que você vai ser alvo de muitos milagres ainda. Então, o próximo que acontecer, você volta aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Não, eu que te agradeço, Kelly. Agradeço você e essa produção aqui, né? O Rodrigo que está aqui com a gente, com maior paciência. Sim. Foi lindo de vivenciar esse momento. Que bom, que Deus te abençoe, muito legal. Obrigada. Gente, nós damos para todos os nossos convidados um livrinho que é do nosso querido pastor Luiz Bacelar, meu pai querido, amado. Então, olha, que você possa se aproveitar, né, de todas as devocionais que estão aqui, devocionais abençoadas, e tenho certeza que vai tocar o seu coração. Obrigada. Pastora Luiz é um querido de muitos anos. Muito bom. Obrigada. Agora sim, queridos, vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Que Deus tenha tocado e edificado a sua vida com esse testemunho da Beth. Eu tenho certeza que Deus ainda vai fazer muitas coisas na vida dela, mas quero te dizer uma coisa. O mesmo Deus que operou milagrosamente na vida da Beth é o Deus que pode operar na sua vida também, seja qual for a sua circunstância, qual for o seu problema. Então, creia em milagres. Hoje a gente está aqui para dizer isso. Creia em milagres, porque o nosso Deus, ele faz milagres. Não deixa de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Que Deus abençoe sua vida. Aruba e Missão Alcance, mais uma vez, muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio do AlvoCast. Até lá, se Deus quiser.